que eu não tô lá, eu quero ver quem é que vai ocupar esse lugar, se vai ter alguém para ocupar esse lugar, se eles vão conseguir se situar nesse momento. Mas aí eu acho que é uma questão de boa sorte mesmo para cada um deles. E eu só tô aqui torcendo de coração por Vini, porque ele é uma pessoa incrível, maravilhosa. E é isso, a gente chegou junto e eu tô torcendo muito por ele. Você não tá lá, mas entrou em outro lugar agora, que é o ranking dos eliminados. Então, né? Será que você tem algum cenário, assim, quem que você espera que esteja em primeiro lugar no ranking, que é a Rejeição? pessoa... É assim, a gente pode dizer a maior votação para ser eliminado, chamam isso de rejeição às vezes, né? Mas a gente tem agora esses números para te mostrar. Alguma suspeita em quem tá liderando o ranking? Olha, eu posso supor que seja o Diogo. Não sei, não tenho certeza, porque ele também teve muitos atritos na casa e levando em consideração essa questão de união de torcidas, possa ser que muitas torcidas tenham se unido em prol disso, mas não consigo imaginar um outro motivo, assim. Vamos mostrar o ranking pra ela, então. Nossa! Verdade, eu tinha esquecido da briga que ela teve com a Vi. Então a gente tem a Camila com 94,67%, seguido do Matheus ali no segundo lugar. Matheus! A Tamires em terceiro. Gente, o Matheus. É. Pobre do Matheus. E o Diogo é em 10º lugar. Ele tá em último. Ai, que bom então. Fico feliz por isso. Sério, Agora, de verdade. assim, eu sei que você tá com muita pergunta na cabeça. Sim. Mas quem vai responder não somos nós, não. É Não. o pessoal de casa aqui. O que acontece? Eles estão comentando, utilizando a hashtag, eles aproveitam pra meter o pau. Eita, É coisa desgrama. boa. Eles desculhambam a gente, é uma alegria. Inclusive, A gente já tá acostumado, relaxa. Continue utilizando a hashtag Ó, tá quebrando. Papo BBB. A gente adora. Que eles amam, eles detestam. É uma coisa louca. Então, assim, você vai olhar aqui pra essa câmera 2 e fazer uma pergunta, qualquer que seja, e eles vão responder você utilizando a hashtag. Qualquer pergunta? Uma pergunta. Uma pergunta mas só. qualquer. Vocês acham que eu deveria ter perdoado o Diogo? Eita! Hashtag bate-papo BBB e digam pra ela o que vocês acham sobre este relacionamento. Repete. Vocês acham que eu deveria ter perdoado o Diogo? Gente. Não, eu gosto que é assim, fala e enfatiza. Eu gostei dessa Eu pergunta. gosto. Será que as pessoas já falaram sobre isso? Porque além das pessoas que vão nos responder pela hashtag, nós temos um VT já pra te mostrar com as pessoas nas ruas comentando a sua trajetória. É um quadro maravilhoso que a gente tem aqui, que é o Dá o Papo, apresentado pelo Daniel Lopes, que é o nosso repórter especial do G-Show e que a gente vai assistir agora. Ai, que maravilha. Maravilhoso, Muito gente. boa. Todo mundo tentando enquadrar a polícia. Imagina. Mas, Logo eu. logo ela. Mas vamos começar a enquadrar ela? Bora. Eita, tô preparada. Tá preparada? Porque você veio pra cá, porque você foi parar no paredão com uma indicação da líder Renata. Sim. Afinal, aonde começou este problema seu com a Renata? Gente, a Renata é uma pessoa que é muito expressiva. E ela é muito similar a mim. Em alguns momentos, eu percebia que ela externava com um olhar, com a expressão, alguma coisa. Talvez ela pudesse se sentir invadida em algum espaço, não sei. Em que momento isso do jogo? Isso, não, em vários momentos, tipo, tinha uma dinâmica. Aí na hora de tirar uma foto, eu me jogava lá em todo mundo. Aí ela fazia uma expressão e tal. Aí teve um momento que no quarto, eu conversei com ela. Eu falei, olha, Renata, porque eu não tenho besteira, né? Eu não mando recado. Eu falei, Renata, em alguns momentos eu já percebi que você externa com um olhar, com expressão, alguma coisa em relação a mim. Será que eu tô te incomodando de alguma forma? Tem alguma coisa que você queira me falar? Ela disse, não, Aline, muito pelo contrário. Se eu tiver alguma coisa pra falar pra você, eu vou falar. Eu falei, não, tudo bem. E aí, continuou acontecendo essas situações e tal, e eu fui meio que relevando. Eu falei, não, ela vai falar pra mim se for alguma coisa. Meu coração não tava me enganando. Mas era o... Isso. Aí, quando aconteceu a questão da votação no quarto, que eu fiquei pé da minha vida, porque eu sentia que o Mike era uma prioridade pra ela. Só que ela nunca foi aquela pessoa de externar, de falar. E o tempo todo no quarto, das conversas que eu falei que sempre aconteciam e ela participava, era porque a gente sempre deixou muito claro as nossas prioridades. Então, ela ouvia aquilo. Pra ela, aquilo era uma referência de alguma forma. Entendeu? Então eu achava que, querendo ou não, isso poderia... Não que ela tivesse levado para outro grupo. Em momento nenhum eu afirmei isso. Mas ela poderia, sabe? Então usar aquilo a favor dela, a favor do grupo dela. E aquilo começou a me incomodar mais ainda. A questão da votação, teve essa coisa das conversas que ela estava participando e à medida que ela... outra coisa. Pronto, eu vou falar. Não, eu não tenho nada. maldade. É porque teve uma conversa Sim. sua com a Vitória e a Tamires. eu sabia você que sabe, você ia falar entendeu? sobre isso. Eu já ia lhe catucar. Ok. Gente, nesse momento, a gente estava direcionando mais a conversa para a ideia dela com o Mike. Porque desde o início, quando a Gi começou aquele flertezinho com o Mike, as meninas levantaram a possibilidade de Renata estar gostando do Mike.
E tanto que eu falei no quarto, eu falei, não, gente, que é isso, não sei o quê. E a gente ainda tava mais próxima. E aí, com o tempo, eu comecei a reparar. Eu falei, nossa, eu acho que ela pode estar sentindo uma atração e tal, enfim. Mas nunca ficou algo muito declarado. Ok, seguiu o baile, daqui a pouco o Mike já tava com a Gi, papapá. Só que naturalmente ela também começou a se aproximar do Diogo, o Diogo dela. Mas assim, em momento nenhum, eu achei que ela tinha dado em cima dele, ou dado um flerte, nada. Gente, eu nunca achei que ela teria ocupado esse lugar. Rolou. O ciúminho pode ter acontecido no sentido da aproximação, de tipo, ai, nossa, poxa, sabe? Mas em momento nenhum eu imaginei que ela pudesse estar fazendo isso. E outra, gente, eu defendo muito a questão do empoderamento feminino. Se uma mulher, ela percebe que não tá tendo espaço pra ela, o melhor que ela tem que fazer é ter uma conversa sincera, honesta, e se ela vê que ela não se encaixa ali, ela se retira. É porque nessa conversa eu acho que não ficou claro pra gente o que realmente eu tava... Será que ela tá falando que ela tem um ciúme, que tem uma coisa ali? Não, gente. Por isso que é importante perguntar pra vocês, esclarecer pra gente. As minhas questões com a Renata foram bem sobre o jogo e sobre a minha relação com ela. Tanto que o que me deixou triste, quando ela tava no paredão e no dia anterior ela sair, ou ela ir pro paredão, na segunda-feira, né? O dia anterior ao paredão dela, ela disse sobre estar tentando uma reaproximação e tal. E eu falei que eu tava muito magoada ainda com a questão da votação e tal. E aí eu falei, em momento nenhum eu quis bloquear, mas eu naturalmente vou me afastando. E aí ela falou, não, eu tô tentando me reaproximar e tal. Eu dei um abraço nela, eu falei, poxa, vou permitir essa reaproximação. No dia que na quarta-feira que ela não tinha saído no paredão, eu falei, ó, Rê, voltar do paredão é o recomeço e tal. Eu lembro de ter dito isso pra ela. Mas em momento nenhum a minha questão com a Renata foi sobre isso. Eu também não admiro e não seria essa mulher de competir com a outra. Não acho que isso é algo que agora sim, um ponto é que cabe. Ela voltou da vitrine do seu Fifi já arretada. Foi. Ela voltou com uma postura virada diferente. 70. Inclusive, ela ouviu muita coisa. Mas você pegou, teve um momento que você falou assim pra ela, soneca, dormiu 60 dias, acordou agora. Você também acha que você dormiu um período do jogo durante a sua relação com o Diogo? Isso que eu ia dizer agora. O dormir, na verdade, era uma dedicação que eu estava entregando em uma outra vivência. Mas tu acha que durante o teu relacionamento com o Diogo, sim, deu uma esfriada no jogo? Deu uma esfriada, sim. Deu uma esfriada. E eu fiquei com alguns conflitos ali, sabe? Eu tava gostando, de fato, de estar conhecendo ele, de estar vivendo aquilo ali, mas eu me permiti. E, naturalmente, gente, quem é que não fica bobo quando tá apaixonadinho? Então ele saiu e tu ressurgiu. Foi. Eu acho que aconteceu muito a reviravolta mesmo do jogo, da nossa situação ali dentro, de algumas coisas que ele me disse, que me magoaram. Eu acho que quando ele saiu, apesar de eu ter ficado muito, muito triste com isso, eu acho que eu dei uma retomada no jogo. Agora sim, tu tá curioso pra saber o que falaram pra Renata durante aquele período que ela tava na vitrine do seu Fifi? Tô muito curiosa, porque é uma coisa que ela levou alguma informação pra Dona Vilma. E a Dona Vilma falou no Sincerão sobre eu ter arquitetado com o Vinícius a saída do Diogo. Gente, isso é surreal. Vamos destrinchar essa história. Vamos começar esse muito pra mim agora. Confuso. Isso ficou, mas a gente queria te mostrar primeiramente esse momento. Tá pra bom. tu entender o que foi que ela viu ali pra ela voltar daquele jeito. Ai, porque ela nossa. voltou, aquele embate, eu fiquei assim, ó. Só um adendo. Eu lembro que ela falou sobre eu e Vini ter combinado um voto. Só que Isso. depois ela entendeu que não aconteceu isso. Não, na verdade o que aconteceu foi que vocês estavam conversando e você falou o seguinte, se ela der a imunidade, a gente vai ter que fazer, porque vai ter que se salvar. E você falou isso depois, falou, não, pra salvar a gente vai ter que fazer. Mas a gente não queria. E até aquele último momento, a gente não tinha definido que votaria nela. Era uma coisa que a gente falava, a gente vai ter que fazer, mas e aí? Mas tem a forma como que ela recebeu essas informações. Nossa. É porque não foi assistindo os VTs de Exato. fato. Ela recebeu da forma que esse VT, esse Imagina. vídeo que o Gil quer mostrar. A gente vai mostrar. Ah, eu quero ver, gente. Bota aí, pelo amor de Deus. Fofoca, eu gosto de fofoca, e a gente gosta de fofoca. Já pra você entender por que que acontece. Que ela voltou daquele jeito e você fala, gente, por que ela tá voltando assim? Sim. Porque as pessoas iam levar informação pra ela. Então imagina como ela tá ali e tá naquele momento e recebendo várias informações e ela, tipo, o que é que eu faço com essas informações também? Entendeu? Então é o momento de você também entender como foi que essas informações chegaram pra ela. Qualquer pessoa ficaria baratinada. Vamos assistir que você vai entender. Vamos lá. No Brasil que ela no paredão, não desiste de votar não. Eu já não ia desistir mesmo. Ela me colocou na cabeça que você estava. Ô, gente, mentira. Nada a ver. Ela me chamou de surucucu, foi? Ah, chamei mesmo. Passada, dobrada, guardada na gaveta com O assunto é eu, né? A surucucu vai voltar. Ela Você falou falou assim, aqui pra ó, mim ficou fora. fora. Eu ia resolver de
forma diferente, como se ela fosse convidada, sentou, começou a enfiar o assunto. Você começou a e chorar. ficou. Não, tia, tá gravado, Brasilzinho. Obrigada, Brasil. Vamos lá. Quem são as opções de volta de vocês? Rápido, porque a gente precisa raciocinar isso logo, porque a gente tem que pensar em estratégias. Aline e Aline de novo. Aline? Aline todo mundo, né? Em comum. Dona Vilma. A Dona Vilma também. Então por que não me botaram? Não tem Porque vocês sabiam que iam de Bota eu pra dividir. Ela não queria que eu fosse com a Eva. Vocês estão gritando. Tá doendo meu ouvido. Eu tô falando tão educada com você. Ai, Gente, eu queria rir nesse momento, mas não podia. Juro pra vocês. Eu ri. Eu tô já... Imagina, se sincera, segunda-feira. Ela vai estar louca, descontrolada. Ela não vai conseguir fazer igual ela fez. Não vai. Eu tava tranquila. Que eu acho... Não segue não, amor. Não é dela. Não é dela, Cis. O bom foi que eu surpreendi. Você percebeu que elas mudaram de comportamento depois dessa vitrine? Lógico, foi perceptível, mas assim, qualquer pessoa que passasse pela experiência que a Renata passou, voltaria cheio de informações sobre o jogo, informações que seriam vantajosas e outras que seriam destrutivas. Eu acredito que ela acordou pro jogo sim, porque ela estava muito em cima do muro. Eu não via a Renata se posicionar tanto, a Eva muito menos, mas são duas mulheres assim que eu admiro muito. A Renata principalmente por ser uma menina que ela também tem uma dinâmica, ela se parece muito comigo, ela é autêntica. Então assim, eu falei, nossa, agora que ela acordou, ela vai pra cima. E é até bom, porque ia ficar meio chato eu nessa disputa o tempo todo com o João Gabriel, já tava aquela coisa, sabe, bem cansada. E eu não corro, né, de embate, de disputa, então pra mim, quanto mais pessoas aparecessem pra a gente ter realmente esse enfrentamento, pra mim seria interessante pro jogo. É porque tu começou dando aquelas cutucadas. Você percebeu que isso era tudo e falou, eu tô arretada já, tu só tava um aqui, só tava um ali. Sim. Até esse embate acontecer e a gente aqui gostou desse embate. Sim, é isso, eu tava me preparando pra isso, mas é aquela coisa, em momento nenhum eu queria que esse embate com a Renata estivesse atrelado ao Diogo. A minha situação com o Diogo era uma outra questão, até porque eu tive uma conversa com ele que era, tipo assim, eu sei separar as coisas. Então, no momento que eu tive essa conversa com ele no espaço da piscina, eu falei assim, Diogo, se em algum momento você se sentir, eu usei um termo que era confuso, não. Foi. Tu queria falar o que ali, hein? Foi justamente sobre essa aproximação. Eu falei sobre a aproximação dele com ela, mas no sentido de, se por acaso você estiver começando a despertar o interesse por uma outra pessoa, pra mim tá tranquilo. Então já era sobre ela. Já era. Só que assim, eu falei pra ele, porque eu não tinha o que cobrar dela. Sabe? A pessoa que eu estava conhecendo, que eu estava me relacionando, era ele. Então, eu acho, é isso. Eu não tenho essa visão de cobrar da mulher um posicionamento. Se minha questão era com ele que eu devia ter essa conversa. Então, em momento nenhum, gente, eu atribuí ou, sabe, derramei nela essa responsabilidade. Pelo contrário, eu acho que mulheres, elas têm que serem unidas mesmo e a gente veio pra arregaçar. Os homens que tem que chorar atrás da gente. Que chorem. Agora,